Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira. A cara tá de sono porque eu capotei à tarde, por isso que o vídeo tá entrando quase 9 horas da noite ou depois de 9 horas. Eu vou nem editar esse vídeo, pra ele não entrar mais tarde. Vamos falar sobre o Botafogo, sobre a nota que o clube colocou em relação ao técnico Arthur Jorge. Posição perfeita do Botafogo. Vai ao encontro do que eu falei com vocês no Almoço com o TF. O Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo. Ele é um técnico com contrato. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. A gente não pode tratá-lo como um técnico que está livre. Não está livre. Ele está conversando com outros clubes, mas protocolarmente, oficialmente, qualquer tipo de negociação do técnico Arthur Jorge tem que passar pelo Botafogo. Não adianta simplesmente ele tá falando, o empresário dele tá falando que eles estão pensando no futuro. Meus amigos, ele tem contrato. Eu amo o Arthur Jorge, tenho um carinho pelo Arthur Jorge. É um cara que está marcado eternamente na história do nosso clube pelo título, pelos títulos dessa temporada. Ali, ó, a Libertadores e também o Brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que o Botafogo é maior do que todo mundo. O Botafogo é maior que todos os profissionais. Quantos profissionais maravilhosos já passaram pelo nosso clube? Quantos profissionais maravilhosos já venceram pelo nosso clube? O Arthur Jorge, hoje, é um dos grandes da nossa história, mas não é o maior da nossa história. A história é gigantesca. Então, por isso que é difícil você ficar falando aqui certas coisas, por causa do carinho que nós, torcedores, temos pelo Arthur Jorge, pela importância que ele teve na nossa história. Mas, oficialmente, o que tem que ser falado é: Botafogo tem contrato até o final do ano que vem com o Arthur Jorge. Vou ler daqui a pouco a nota do Botafogo em relação ao Arthur Jorge. O empresário concedeu uma entrevista também ao UOL falando sobre esse assunto. E, gente, por enquanto é vida que segue. Mas eu gostaria muito que, se o Arthur Jorge tivesse uma proposta, já tivesse fechado com algum clube, tivesse fechando com algum clube, que ele comunicasse isso mais rapidamente ao Botafogo. Porque o nosso clube ele não pode ser o último a saber. O Botafogo tem que ser o primeiro a saber. O Botafogo tem que ficar atento a todas as movimentações. Porque a gente tem um técnico. Quando a gente comenta algumas coisas aqui, a gente tem que saber que a gente tem um técnico. E oficialmente, o Arthur Jorge segue. Até mesmo palavras do Botafogo. Vamos ler daqui a pouco tudo isso aqui para vocês no nosso vídeo de agora. Esse é nosso Noite Alvinegra, que está em nome de Mais Ágil. A Mais Ágil é aquela maneira de você antecipar o seu fundo de garantia. Tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, você de repente quer fazer aquela viagem importante e tá precisando de uma grana rápida. De repente a antecipação do FGTS pode ser uma maneira rápida e mais segura. Entenda como que funciona, entenda os valores que você pode ter com a Mais Ágil, mas eu não sei como que eles fazem esse tipo de serviço. Por isso que eu estou indicando vocês tirarem todas as suas dúvidas com a equipe da Mais Ágil. O telefone está aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Tire suas dúvidas e feche com a Mais Ágil. Agora, hein? O Botafogo divulgou hoje uma nota oficial em relação ao técnico Arthur Jorge. E uma nota, na minha opinião, bastante correta do nosso clube. Nesse momento, o que tem que acontecer? O Botafogo, ele precisava se posicionar. Porque você via muitas informações sendo passadas, muitas notícias desencontradas em relação ao Arthur Jorge e o clube sem uma posição. Vou ler aqui a nota do nosso clube hoje à tarde, no início da noite, por volta das 6 horas da tarde. Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias, referente ao técnico Arthur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos. 1. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. Esse ponto, para mim, é o primordial e vai ao encontro do que eu falei com vocês no começo do nosso vídeo. Ele é funcionário do Botafogo. O Arthur Jorge é do Botafogo. O Arthur Jorge não está livre no mercado, o contrato dele não termina dia 31 de dezembro. O contrato dele termina 31 de dezembro de 25. Ponto. Então, a gente tinha que ter uma tranquilidade. O Botafogo deu 1 ano e 9 meses de contrato para o Arthur Jorge, pensando em um trabalho a médio e longo prazo, não importando se ele ganhasse Brasileiro ou Libertadores, ou Brasileiro e Libertadores, ou Brasileiro e Libertadores Copa do Brasil, ou se não ganhasse nada nesse ano. O Botafogo quis dar um trabalho a longo prazo. Se quisesse um trabalho que fosse avaliado depois de tudo que acontecesse na temporada, era só até o final do ano, como muitos clubes fazem. O Botafogo não. O Botafogo pensou em algo a médio e longo prazo com o técnico Arthur Jorge. Primeiro X da questão tá aqui. Continuando. O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Isso aqui
Juridicamente é preciso, porque se você está sob contrato, isso não importa se no futebol ou em qualquer empresa, você pode conversar com outras pessoas, mas você corre o risco de ser processado, porque, isso falando legalmente, você está sob um contrato, você não está livre no mercado para negociar da maneira que você quiser. Você não pode assinar um pré-contrato como técnico. Mais um ponto bem importante. Terceiro, Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Houve a reclamação de que ele, não me lembro quem trouxe essa informação, que ele ficou chateado por receber menos do que o Lage e que também o Luiz Castro no Botafogo. Mas eu falei aqui no canal, repito, Lage e o Luiz Castro eram técnicos mais reconhecidos mundialmente do que o próprio Arthur Jorge. O Arthur Jorge só tinha feito um trabalho na equipe do Braga. Ele veio como uma aposta, e uma aposta bem sucedida. Ponto. 4. Aqui bate a nossa informação. O treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. É a informação que eu trouxe. O contrato, o salário dele passaria de 1 para 2 milhões de reais por mês com esses bônus, né? Ou o Botafogo paga isso parcelado e que seria atrelado ao salário, né? Então ele teria esse bônus, ou ele recebe isso de uma vez e isso faz com que o seu salário tenha um ganho significativo por causa das conquistas. E para encerrar, como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos dessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Perfeita a nota do Botafogo. Antes disso, o André Hernan, jornalista do UOL, conversou com o empresário do Arthur Jorge, Hugo Carruda, né, falando sobre os pontos, né? Ele disse que o Arthur Jorge recebeu a primeira oferta em outubro e foi comunicado ao Botafogo. Já na semana da final da Copa Libertadores, eles avisaram que o Arthur havia recebido 3 ofertas, uma do México, uma da Europa e outra do Catar. E eles falaram do Catar, do Al Rayyan, né, que eu falei aqui com vocês esses dias. Falaram que passaram tudo isso para os direitos do Botafogo e falaram que o foco estava na final da Copa Libertadores da América. Ele falou que houve uma reunião depois da Libertadores entre o empresário, o Alessandro Brito e o Pedro Martins, que é o diretor de futebol, onde ele explicou os detalhes dos 3 clubes interessados que estavam dispostos a pagar a multa rescisória do treinador. A informação seria repassada ao John Textor, como ele próprio chegou a revelar à imprensa. Qual o feedback? Até o momento nenhum. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação, foi colocado pelo empresário do Arthur Jorge. O Botafogo não é obrigado a fazer nada, estou apenas informando a verdade. Ele colocou, se a gente falou se tem alguma coisa certa, o empresário falou o seguinte: até agora não temos um acordo com ninguém, Arthur Jorge é técnico do Botafogo. E ele colocou, né, finalizando essa conversa com o André Hernan, falando que não sabe o prazo para uma finalização. Não sei, o Arthur começou agora o período de férias no momento, só quer aproveitar com a família, somente mais para frente que irá encontrá-lo para conversar sobre o futuro. Isso aí é péssimo, é péssimo. O Botafogo não pode ficar nas mãos do empresário e do Arthur Jorge. Se ele tem intenção em sair, que já seja conversado com algum clube para pagar a multa e o Botafogo ter tempo de ir no mercado e procurar um técnico. Não dá para chegar em 10 de janeiro o Arthur Jorge falar: tô fora. A Botafogo vai se ferrar em 2 competições que tem em fevereiro. Ou resolve isso em dezembro, ou Arthur Jorge fica. Até mesmo pelo Botafogo e pelo contrato que ele tem. Não dá para ele ficar esse mês todo esperando alguma proposta e deixando o Botafogo ali. E ao mesmo tempo, o Botafogo não tem o que fazer. O Botafogo não tem o que fazer. Porque tem contrato com o técnico. Vai fazer o quê? Vai mandá-lo embora? Aí você que paga a multa? É uma situação bem complicada essa situação do técnico Arthur Jorge. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa novela toda. Mais tarde, por volta ali de entre 5 e 7 da manhã, estarei de volta com o nosso giro de notícias de amanhã. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. E vamos curtir o nosso ano, gente. Vamos curtir um pouquinho o nosso título. Vamos deixar certas coisas em segundo plano. Valeu, fui, tamo juntos.